Olá, meu amigo, minha amiga, é uma alegria, é um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez, hoje estudando Isaías 57. Porém, antes, eu queria deixar um grande abraço a você que tem dedicado tempo para buscar a Deus na primeira hora do dia, a você que tem se preocupado com a vida espiritual e a você que tem se preocupado com a sua família, tem orado por ela e tem priorizado o tempo para estudar a Bíblia junto com os filhos, junto com seu cônjuge. Parabéns, que Deus te abençoe. Você pode receber um presente nosso, é a revista Momentos de Alegria. É só mandar os seus dados para o endereço do nosso WhatsApp e dizer ali, ó, eu quero receber. O telefone é o 12 98100 1425. Escreve lá, nós vamos ter um maior privilégio, uma maior alegria, um maior prazer de mandar para você esse presente. A revista Momentos de Alegria. E é nesse clima de alegria que nós queremos então louvar o Senhor, orar e pedir sabedoria para entender a sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus. Estamos juntos e queremos receber a tua orientação para estudar a tua palavra mais uma vez. Em teu nome oramos. Amém. Vamos a Isaías 57 então. É um capítulo que descreve a abençoada morte dos justos. Isso mesmo. Porque os justos, a Bíblia diz que ela é abençoada porque eles morrem com a esperança da vida eterna e da ressurreição. Mas também o capítulo apresenta a reprovação que Deus faz aos judeus por praticarem naquela época a idolatria. E ele apresenta ali, nesse capítulo, as promessas aos que são fiéis. Bom, eu destaquei alguns versos que eu gostaria de destacar com você nesta hora, que me chamaram a atenção particularmente. Vamos juntos então ao primeiro verso. Logo no início, o verso número 1 do capítulo 57, para mim já me fez pensar. O capítulo diz, perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. E ainda o verso 2 diz, e entre na paz, descansem no seu leito os que andam em retidão. Por que é que me fez pensar? É porque este capítulo, bom, primeiro ele dá uma continuidade, parece que meio que sem interrupção, à linha de pensamento que foi introduzida no final de Isaías capítulo 56. E a expressão ali, são arrebatados, é uma expressão que aparece nesses dois versos, onde Isaías ele se consola com o pensamento de que em momentos como os descritos nesse capítulo, a morte dos justos os livra de males maiores, que lhe sobreviam, que viriam sobre ele, caso eles continuassem, ele e seus companheiros justos, caso eles continuassem vivos. Então, o versículo 2, conforme lemos, ele diz o seguinte, entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. Descansam no leito. Os justos encontrariam paz e descanso na morte. Agora, é interessante nós entendermos isso porque, na verdade, para Deus, ou na Bíblia, a morte ela é chamada de sono. Várias vezes ela é chamada de sono. Por isso aqui a Bíblia diz, no versículo 2 e também em vários outros capítulos, que o justo, quando morre, ele está descansando. Só vou citar para você dois versos, só para a gente lembrar. O primeiro deles, por exemplo, eu poderia citar de João, capítulo 11. Aqui nós encontramos a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus fala sobre a morte de Lázaro, no verso 11, ele diz assim, nosso amigo Lázaro adormeceu. E depois ele diz no verso 14, mais claramente, Lázaro morreu. Então a morte é chamada pelo próprio Cristo e pelos seguidores de Cristo, como o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 13, diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, fazendo referência aos mortos. Então a morte para Deus, ela é chamada
de sono. No verso 8 de Isaías 57, nós lemos: detrás das portas e das ombreiras pões teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e os alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, amas-lhe a coabitação e lhes miras a nudez. É interessante que há uma repreensão de Deus aqui para a prática da promiscuidade. Ao abandonar o Senhor e se entregar a outros senhores, Israel cometeu adultério espiritual. Mas esse também era um adultério literal. Geralmente os dois andavam juntos. E interessante que há uma repreensão de Deus. E isto que foi descrito aqui no versículo 8, dá a impressão, ou leva-nos a pensar naquilo que nós estamos vivendo hoje. Porque nós vivemos numa sociedade corrompida, numa sociedade promíscua, numa sociedade erotizada, onde o casamento é desvalorizado e onde a promiscuidade é supervalorizada. Mas Deus quer abençoar aqueles que são fiéis. Deus quer abençoar aqueles que se propõem à pureza sexual. O versículo 15 de Isaías, capítulo 57, diz: assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Assim diz ele: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que lindo este verso! Algumas pessoas dizem assim: onde está o trono do Espírito Santo? Onde está o trono do Espírito Santo? Este versículo apresenta onde está o trono do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, que veio em substituição ou para dar continuidade ao ministério de Cristo, o seu trono está com o contrito e abatido de espírito. Ele habita com você, ele está do teu lado, ele está com a tua família, ele está na tua casa. Se você clamar, se você pedir, o trono do Espírito Santo vai ser no teu coração, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele está com você, ele vai habitar em você, vai dirigir a tua vida e trazer as bênçãos. Portanto, podemos dizer que Deus cuida de nós. Ele cuida de nós. Não importa quão insignificantes sejamos aos nossos próprios olhos. É nosso privilégio receber os maiores dons celestiais, sejam quais forem as nossas necessidades. Deus está pronto para supri-las. E o verso 19, vamos ler? Ainda diz: como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Diz o Senhor: eu o sararei. A mensagem divina de paz está nas boas novas da salvação. O Evangelho é para todos. É para os de perto, é para os de longe, é para os judeus, é para os gentios, para o brasileiro, para o paraguaio, para o americano, para o canadense, para todos. Todos que estão dispostos a ouvir o chamado de Deus. Você está disposto? Você está disposto? Eu quero ler um texto da Bíblia contigo ainda. E o texto está em Atos dos Apóstolos. Vamos ver juntos? Atos dos Apóstolos, vamos ler primeiro o capítulo 22. No capítulo 22 e no versículo 16, há um chamado de Deus. O texto diz: e agora? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Quando nós fazemos uma comparação aqui com Isaías, nós lemos Deus dizendo o seguinte: eu o sararei, eu cuidarei de você, eu estou perto de você, eu habito com aquele que é contrito de espírito. E aqui diz o texto, Paulo diz, né, em Atos 22:16, diz aqui: e agora, por que te demoras? Por que você demora para tomar uma decisão? Você tem estudado a Bíblia, tem ido à igreja, e por que não toma uma decisão de ser batizado? O que lhe impede? É o trabalho? Confia no Senhor, Ele vai estar contigo. É a família? Dê o primeiro passo para que Deus possa usar você para influenciar positivamente a outros. Deus cuida de nós e Ele espera que nós selemos a nossa vida com Ele, fazendo um compromisso. Deus sarará da enfermidade, do pecado, todos aqueles que desejam abandonar o pecado e seguir o Senhor.
E por fim o verso 21. O verso 21 de Isaías 57 diz o seguinte: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Entre as obras da carne estão o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, a dissensão, as facções, que são as rivalidades, conforme está escrito lá em Gálatas 5:20. Mas entre as obras do Espírito estão o amor, o fruto do Espírito é identificado como amor, alegria, paz. Esses elementos estão entre os gomos desse fruto do Espírito. Os perversos não podem encontrar paz de espírito, não podem encontrar tranquilidade. Mas aquele que busca o Senhor, aquele que se entrega ao Senhor, esse encontrará. Por isso, eu encerro lendo novamente esse versículo que para mim é um dos mais significativos das Escrituras. Isaías 57, verso 15. Porque assim como diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também, não só lá, eu habito também com o contrito e abatido de espírito. Habito também com o contrito para vivificar o espírito deles, dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos. Deus cuida de você. Vamos orar para que a gente possa entregar a vida ao Senhor? Bondoso Deus e Pai, quantas vezes temos lutado, quantas vezes temos falhado, mas agora nós queremos entregar nossa vida a Ti. Queremos ser fiéis, queremos entregar todos os nossos medos em Tuas mãos, para que o Senhor nos dirija. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos conduza. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, meu amigo, seja reavivado pelo estudo da Palavra de Deus. Grande abraço. Até mais.